Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de uma das coisas mais importantes e uma das maiores habilidades que alguém pode ter, que é saber dar feedback. Como a gente faz para falar alguma coisa que a gente não gostou em alguém de um jeito bom e que ajude a pessoa a consertar aquele erro. Sabe aquela coisa de você falar de uma maneira muito construtiva e positiva? Eu mesma erro várias vezes nesse quesito na minha vida e fico sempre tentando aprimorar essa arte de dar feedback, da gente conseguir extrair o melhor daquela pessoa e conseguir fazer de um jeito que a pessoa não leve pro pessoal e saiba que aquele comportamento realmente não foi legal e que ela pode melhorar e fazer diferente da próxima vez. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas técnicas muito legais de como você pode melhorar essa arte, né, e saber realmente dar um bom feedback. Lembra do desafio de investidores que eu participei do Atlas Quantum? Então, lembra que eu falei que ia ter vários prêmios, ia ter um monte de novidade? A hora chegou. O Atlas vai distribuir mais de R$ 1 milhão em vouchers de Bitcoin. Meu Deus do céu, essa não dá pra perder por nada. E como isso vai funcionar? Todo dia, num horário aleatório, vai ter uma pergunta nova no site Desafio Investidores. E tudo isso eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do site, tudo que você precisa saber, depois você vê que vai estar na descrição. E se você for um dos 400 primeiros a acertar a pergunta, vai ganhar um voucher de R$ 100 para resgatar no site de compras de bitcoins, o Atlas BTC, e começar seus investimentos com criptomoedas sem ter que investir nada. Uma oportunidade super legal para quem quer entrar nesse mercado. Olha só, ainda vai ganhar um voucher, vai concorrer a R$ 1 milhão, gente, R$ 1 milhão em vouchers de bitcoins, incrível. Então, você tem que lembrar de dizer que você está no meu time, hein? Hashtag time Patrícia Meirelles, hein? Ó, vou deixar aqui na tela para você destacado e também na descrição desse vídeo para você entrar no meu time e vamos com tudo, hein? Boa sorte para você. Primeira coisa que você deve se perguntar: isso é realmente verdadeiro? Você tem fatos para comprovar isso? O que você vai falar vai agregar de verdade para a pessoa, para o time, para o negócio? Né? Vai fazer um bem maior para todo mundo? É realmente necessário? É útil? Se você responder para todas essas perguntas sim, uma das coisas muito importantes também antes de dar um feedback é se colocar no lugar da pessoa. Como você gostaria que falassem com você? O que você gostaria que te falassem quando vão te criticar ou falar uma coisa que você não gosta? É muito legal esse exercício porque muitas vezes naquela hora da emoção, que a gente tá bravo com alguma coisa, a gente fala de um jeito que não é nada legal e depois a gente se arrepende. E tem duas coisas, gente, que são muito diferentes. Uma é você falar o que você pensa, a outra é você falar sem pensar, né? É muito diferente. Então tem muita gente que fala: mas eu sou aquela pessoa que fala o que penso. Sim, mas você pensa antes de falar, né? Porque se a gente sair falando tudo sem pensar, meu Deus, aí ninguém merece. Então é importante você pensar, se colocar no lugar do outro, e aí você pega e faz e dá o feedback. Primeira dica: foque no comportamento e não na pessoa. Uma das coisas mais difíceis, porque quando a gente, né, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou tem algum comportamento que a gente não gosta, a gente pega e fala o quê? Da pessoa, não do comportamento que ela teve. E são duas coisas muito diferentes. Porque muitas vezes uma pessoa é muito bacana, ela é muito qualificada, ela é muito boa no que ela faz, mas ela teve um comportamento naquele momento que não foi legal. Então você tem que separar quando você for dar o feedback para a pessoa, o comportamento é muito diferente das qualidades daquela pessoa. Então você tem que saber separar isso na hora de falar com ela. Uma coisa importante, você não precisa condenar aquela pessoa e sim passar um feedback construtivo. Então você vai sentar e falar com a pessoa: olha, esse comportamento eu não gostei, aconteceu isso, aquilo outro, e aí você vai fazer com isso um feedback e alguma coisa construtiva e não alguma coisa simplesmente para detonar ou para fazer a pessoa se sentir mal, porque também não vai agregar nem para você, nem para a pessoa, nem para o negócio, nem para a empresa, nem para ninguém. Segunda dica para saber passar um bom feedback: ser descritivo, explicar em detalhes o comportamento que gerou aquela ação. Então você vai explicar detalhadamente o que você não gostou, o que naquela pessoa, que comportamento aquela pessoa teve que gerou aquela ação, que não foi boa e acabou prejudicando o negócio, a empresa, e não gerou uma coisa positiva para todo mundo que estava lá. E o bacana também é você pontuar que ação que aquela pessoa teve que não gerou um bom impacto para o negócio, para a empresa, para as pessoas, para o time, para você ajudar a entender que o que aquela pessoa fez ou aquela ação não foi legal para o geral. Ela vai entender que é uma atitude, uma ação que ela tomou, que ela fez, que não foi legal e não agregou para o negócio. Por exemplo, uma pessoa é muito teimosa. Quando você for dar o feedback, você não vai dizer que ela é muito teimosa. Você vai dar um exemplo de algum comportamento que ela teve e dizer que aquele exemplo, naquele comportamento, não foi legal e prejudicou o negócio, o time ou as pessoas que convivem com ela, que estão à volta dela. Aqui também, o que é importante, a pessoa entender que aquilo que ela fez vai prejudicar o negócio, né? Que aquela ação não pode acontecer de novo, ou que se ela começar a repetir muitas vezes determinada ação,
pode realmente prejudicar o negócio, a empresa e todas as pessoas que estão envolvidas naquilo. Esse ponto separa muito a pessoa do problema. Isso é extremamente essencial quando a gente vai dar um feedback. Por quê? Porque senão a gente embola tudo e aí a gente mistura a pessoa com o problema, com a empresa, aí a pessoa não sabe nem o porquê que você está dando feedback. E é justamente ao contrário que a gente quer quando a gente dá um feedback para alguém. Terceira dica, começar sempre com uma coisa positiva. Quando você for dar um feedback ou apontar uma coisa que você não gosta em alguém, começa sempre falando uma coisa positiva. E esse, gente, é um desafio tão grande, porque normalmente quando a gente vai falar uma coisa que a gente não gostou, a gente já tá bravo, a gente já tá estressado, a gente já tá super chateado com a situação, a gente já foi lesado de alguma maneira. Às vezes a gente vai falar com alguém que a gente não gosta, aí é mais difícil ainda, porque aí como você vai falar uma coisa positiva, e aí entra um ponto muito importante que eu já falei muito aqui no canal, que é a inteligência emocional. Aí você tem que seguir mais um pouco a razão que a emoção. Por quê? Porque você tem que realmente se colocar no lugar da pessoa, assim, acalmar, deixar suas emoções de lado para conseguir falar uma coisa e pensar antes de falar. Porque aquela coisa, se a gente começa a falar tudo sem pensar, ah, não, vou falar, ai, não gostei. E aí a gente começa como um feedback, detonando a pessoa, falando de uma forma que não é legal, e aí você não vai conseguir o resultado que você quer, porque você já vai começar uma conversa num tom que não vai levar para uma conclusão, para um acordo, que é o mais bacana do feedback. É todo mundo sair, olha, que legal, entendi, vamos evoluir todo mundo e vamos passar para a próxima página. E se você fizer do jeito negativo e, confundindo e super emoção à flor da pele, aí você vai fazer o quê? Passar justamente o que você não quer para a pessoa. Então esse ponto é muito importante, tentar sempre começar com uma coisa positiva. E aí depois você vai entrar e falar o que não te agradou no comportamento da pessoa e não na pessoa, né? Não sempre separando o problema da pessoa, que também é muito importante. Então você sempre começa falando de uma conquista, de uma qualidade, de uma coisa boa que a pessoa tem, todo mundo tem, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente fala, ai meu Deus, a pessoa fez alguma coisa certa, ela fez, então começa falando uma coisa boa, aí depois você fala algumas coisas que a pessoa não fez de bom, algum comportamento, e aí como ela pode melhorar com aquilo. E isso tem tudo a ver com a quarta dica que eu vou falar agora com vocês, que é quebre o gelo. Quando você vai dar um feedback também, normalmente você tá naquele clima da empresa, né, super aquele dia, é difícil a gente ter um dia que tá muito tranquilo, né, hoje em dia no mundo dos negócios a gente tá sempre com muita coisa para fazer, entregar, aí o que você faz? Você quebra o gelo. Então se é alguém que você não tem muita proximidade, que você não vê muito, que você não convive muito, mas que tá na mesma empresa, né, ou que entrou faz pouco tempo, você quebra o gelo, vê alguma coisa que aquela pessoa gosta, conversa alguma coisa que não seja antes, né, do feedback, pergunta alguma coisa sobre um filme que a pessoa gostou de ver, alguma coisa para descontrair, trazer um clima mais leve para a conversa, porque aí você, a hora que for passar o feedback, tá um clima mais leve, tá todo mundo se sentindo melhor. E aí a chance de você ser ouvido e entendido é muito maior. Senão a pessoa já vai ficar na defensiva, você já vai chegar chorando, gritando, esperneando, e aí a outra pessoa que vai ouvir, em vez dela ouvir numa boa, ela já vai também se colocar na posição de, né, defesa. E aí você não dificilmente vai entrar num acordo, vai conseguir o que você realmente quer com aquela conversa. Uma coisa legal de pensar é que assim, todo mundo tá junto para um bem maior, né? Nessas horas eu acho que é bacana você pensar, peraí, qual que é o bem maior da empresa, do negócio, do que a gente está fazendo aqui? Aí você pensa no bem maior e aí você também já começa com outro clima a conversa, já começa quebrando o gelo. E aqui outra dica também, você pede um feedback para aquela pessoa. O que você acha de mim? Você acha que eu tô também indo no caminho certo? E você de repente comenta alguma coisa que você já errou, que você fez, porque aí com isso você vai quebrar às vezes aquele ar de superioridade, sabe? De você só criticar a pessoa e de repente você apontando alguma coisa que você errou, que você falhou, você se coloca também de um jeito mais humano e a pessoa não vai se sentir tão mal com aquela crítica ou quando você apontar um comportamento que ela teve que não foi legal. E aí vamos fechar para a quinta dica com chave de ouro, para você aprender de vez a dar um feedback e a realmente agregar e ajudar aquela pessoa a evoluir, a melhorar e a aprender com o erro, que é elogie em público e critique no privado. Isso também é uma super regra no feedback. Por quê? Né? A gente sabe que ninguém gosta de ficar exposto, de ser criticado ou detonado na frente de todo mundo. Então acho que é muito importante quando você for fazer ou dar um feedback que seja um erro ou alguma coisa que você vai apontar que você não gostou no comportamento daquela pessoa, você chamar a pessoa num canto, você falar com a pessoa, explicar, né? E aí você, seguindo todos os outros passos que eu já falei aqui, e quando a pessoa fizer alguma coisa boa, você elogiar ela em público. Então você fazer questão que todas as outras pessoas ouçam e até você contagia as outras pessoas da equipe para quê? Para fazerem igual, para falar, olha que bacana, ela teve esse reconhecimento em público. Então eu acho que isso é uma coisa que funciona muito, elogiar em público e criticar no privado. Isso para tudo na vida, gente. E esse vídeo de feedback que eu tô falando para vocês não se aplica só nos negócios, na área profissional, se aplica na vida pessoal também. Quantos amigos, ou casamento, ou namoro, ou para pai, mãe, irmão, irmã, primo,
primo, prima, tio, que a gente também às vezes acaba dando um feedback de uma forma errada. Então é muito importante a gente treinar, a gente colocar em prática esses 5 pontos, sempre se colocar no lugar do outro, né? Como eu falei aqui, separar a emoção da razão pra gente não ficar chateado com uma coisa e aí confundir tudo, aí quando vai falar pra pessoa, fala tudo de uma forma completamente errada. Então é muito bacana a gente pensar antes de falar, ponderar, nem sempre a gente consegue, mas é muito importante a gente treinar, porque senão a gente acaba se desgastando muito e acabando com as nossas relações com as pessoas que a gente convive, porque aí tem uma hora também que todo mundo fala, meu Deus, aquela pessoa sempre desaba, tá sempre, né, super à beira de um ataque de nervos, isso também não é legal. Uma coisa legal também da gente pensar no feedback, quando a gente vai dar um feedback, é que a gente não tá querendo ganhar uma discussão, a gente tá simplesmente querendo apontar um comportamento e melhorar a situação como um todo. Isso é muito legal, porque quando a gente entra ou numa conversa, alguma coisa, e a gente fala, eu vou precisar ganhar essa discussão, você não vai conseguir fazer isso de uma forma amena, de uma forma lá bacana. Você vai sempre ficar, né, naquele debate querendo mostrar pra pessoa que você tem razão. E às vezes o mais importante é mostrar o que aquela situação trouxe de prejuízo, né, pro todo, e não simplesmente mostrar que você tá certo ou que o outro tá errado. Então isso também é um ponto bem importante pra gente ficar de olho. Aí vamos para o 6º ponto, que é um ponto super importante também para você saber dar feedback de uma forma correta, que é saber escutar o outro. Quando a gente tá bravo, quando a gente tá né, a gente se sente, nossa, a pessoa, como que a pessoa fez aquilo, ela errou naquilo, a gente vai e é difícil ouvir. Esse é um exercício também que a gente precisa treinar todos os dias, porque aí quando a gente vai passar o feedback, o que a gente faz? A gente fala e às vezes não escuta a outra pessoa. Por que é importante você escutar? Porque às vezes você vai ver um outro ponto de vista e você pode também estar errado com o seu feedback. O que é importante quando você vai passar um feedback, você detectou um erro, mas no meio do caminho você descobre que não é aquilo. Pedir desculpa, fala, olha, realmente, não tinha pensado nisso, tem razão, me desculpa. Pode acontecer. Então é importante também, né, a gente estar aberto e saber que se a gente errou, a gente pede desculpa e bola pra frente. E aí, como é que você fecha com chave de ouro um feedback, né? Aí a gente vai pro 7º e pro 8º ponto. O 7º, o que é? Você alinhar com a pessoa tudo que você falou, você ter certeza que a pessoa entendeu aqueles pontos, porque muitas vezes a gente conversa, dá o feedback, a gente acha que a pessoa entendeu e a pessoa não entendeu, e não é por mal. Às vezes a pessoa nem ouviu, às vezes ela ficou chateada, às vezes ela ficou na defensiva, então é importante você alinhar e falar isso mesmo, olha, você entendeu o comportamento e ter certeza que tá todo mundo na mesma página com um entendimento claro. Aí a gente vai pro 8º passo, que pra mim fecha com chave de ouro, que é oferecer ajuda. Então eu falar pra pessoa, você precisa de ajuda? Esse comportamento que você teve, que não trouxe algo de bom, você precisa de ajuda pra melhorar nisso? E aí de repente você se oferece e até ajuda a pessoa, lógico, porque o mais importante é você resolver, agregar e somar pra aquela pessoa e pro negócio, né, no geral. Então é muito importante você oferecer ajuda. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. Eu espero de coração que você aprenda e aprimore e tenha cada vez mais tato para dar um feedback, para agregar na vida das pessoas, para fazer algo construtivo. Não deixa de comentar aqui o que você faz. O que você usa de técnica, de alguma coisa que a gente não falou aqui? Qual foi o melhor feedback que você já deu na vida? O que aconteceu? Comenta, porque quando você comenta, você agrega para essa corrente do bem. Dá seu like, já se inscreve no canal se você não está inscrito e um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.